Olá, meus irmãos, meu nome é Júnior Gueto, eu sou o médium fundador do grupo espiritualista de Umbanda, o Espírito e a Luz, e hoje vou falar um pouquinho sobre desdobramento e também trazer algum relato aqui sobre desdobramento, momentos que eu já me encontrei desdobrado. O desdobramento, ele é a capacidade que todo espírito tem de se projetar para fora do corpo físico. Normalmente se divide o nosso corpo, porque nós temos diversos corpos vibrando cada um em uma sintonia, mas normalmente é dividido em três partes, que seria o corpo físico, o corpo astral e o corpo mental. Nós, como uma consciência individualizada e como espíritos encarnados, nós não vivemos totalmente atrelados à matéria. Normalmente, quando chega o momento do nosso repouso, ao dormir, é sempre um momento em que o espírito se projeta. O espírito, na verdade, ele não dorme. O espírito, ele está sempre ativo, exceto em certos momentos, certas ocasiões, por outros motivos. Mas o espírito, ele é sempre ativo. Então, principalmente as pessoas que são ligadas a uma doutrina espiritual, que está sempre vibrando numa sintonia com bons espíritos, o espírito, muitas das vezes, ele se desdobra e vai até o plano espiritual a fim de prestar algum curso, muitas vezes até para trabalhar, para angariar também conhecimento, para angariar evolução, se encontrar com familiares que já estão desencarnados. Então, quando dormimos, praticamente vivemos uma segunda vida, que é a vida do espírito. Os espíritos desencarnados também possuem a possibilidade de se desdobrar, porque enquanto nós, como na condição de encarnados, desdobramos o corpo astral, que seria o nosso espírito, tomando a forma que nós temos no corpo físico, pelo corpo mental, que forma o nosso físico de acordo com aquilo que nós estamos pensando e vibrando. Já o desencarnado, ele tem a possibilidade de desdobrar o corpo mental, que é um corpo mais sutil e alcança vibrações mais sutis, onde o espírito ainda não tem a evolução ou a capacidade de alcançar. Então, ao estarmos desdobrados, vivemos praticamente outra vida, que é a vida do espírito. E nela podemos aprender, podemos de diversas formas viajar até outras localidades do cosmos. Então, o desdobramento é uma capacidade que o espírito tem também de estar evoluindo. Eu, particularmente, desde que eu me recordo, acho que dos 7 anos, que eu tenho desdobramentos. É claro que no início eu não tinha uma consciência do que era um desdobramento. Eu apenas me encontrava desdobrado, consciente, e não entendia o que estava acontecendo. Sempre tentava acordar de todas as formas. Então, hoje, como médium, acredito que a primeira mediunidade de manifestação que eu pude ter conhecimento, eu acho que foi o desdobramento. Porque eu recordo que em torno de 7 anos de idade,
Um dos primeiros desdobramentos que eu tive foi quando eu me encontrei dormindo e ao mesmo tempo consciente, mas fora do corpo. E eu me encontrava numa espécie de casa, onde era uma casa muito grande, com diversos quartos, com escadas, um lugar muito grande. E eu consciente de que dormia, mas também consciente de que eu estava ali nesse local. E eu, criança, pensava desesperadamente em encontrar uma saída daquele local. Então eu descia escadas, andava de um cômodo para outro e nunca encontrava uma porta. Depois acordei disso, sempre recordando desse sonho, que para mim era um sonho. E a partir daí os desdobramentos começaram a ficar mais frequentes. Aí quando eu comentei com alguns familiares, toda a família já era espírita, de Umbanda, muitos médiuns, se tinha um certo conceito de que quando nós tínhamos essa consciência, ao dormir, nós usávamos um termo que chamávamos de transe, nós nos encontrávamos em transe. Mas depois, com os estudos da doutrina, a gente vai aprendendo que isso são desdobramentos do espírito, que nós saímos do corpo físico e habitamos o plano espiritual, e algumas localidades de acordo com as vibrações que tivermos emanando do nosso espírito, de acordo com nossas ações e nossa índole moral. Então eu vou dar um relato para vocês de um dos desdobramentos que foram mais importantes para mim, que foi quando eu recebi a notícia antecipadamente de que eu seria pai de um menino. A minha ex-mulher, no caso, já se encontrava grávida, mas ainda era cedo de sabermos se o bebê seria um menino ou seria uma menina. Então, num momento de desdobramento, eu me encontrei num local, numa espécie de um quiosque feito de madeira rústica, no meio da mata. Era um quiosque grande e totalmente aberto. Nesse local estava acontecendo uma espécie de sessão mediúnica, sessão de passe mediúnico, onde em vários pontos daquele quiosque, daquele local, tinham pessoas sentadas, todas de branco, e outras pessoas na frente delas, com as mãos postas, dando o que seria ali um passe mediúnico, um passe energético, um passe magnético, como chamam. E eu me encontrava ali naquele local, mas eu era uma espécie de supervisor, porque eu recordo que eu vestia um jaleco, como se fosse um jaleco de médico, aqueles que vão até o tornozelo, e eu observava o que ali estava acontecendo, Inclusive eu lembro que eu estava com as mãos para trás e caminhando naquele local e observando aquele trabalho mediúnico que acontecia ali. E num momento que aparentemente tudo ocorria bem, eu saí do quiosque e fui caminhando em direção à mata, observando as árvores, observando aquela paisagem que, diga-se de passagem, era muito lindo. E eu fui observando. Quando eu caminhei uns 10 passos, 15 passos para fora daquele quiosque,
eu senti uma necessidade de olhar para trás e ver o que estava acontecendo lá. Quando eu olhei, uma das pessoas que estava dando o passe magnético em outra que estava sentada em uma cadeira, ela é tomada por um espírito negativo. E nisso eu observei aquilo, e quando eu virei totalmente, eu não sei explicar o certo, mas foi como tivesse havido ali uma incorporação. Porque quando eu virei para lá e observei o que estava acontecendo, eu fui tomado pelo espírito do meu caboclo, né, do caboclo com o qual eu trabalho, que é o cacique Cacarandi de primeira. Mas eu, consciente do que estava acontecendo, era como se eu e ele nos tornássemos um só ali naquele momento. E nisso eu voltei para aquele quiosque assim, em milésimos de segundo, e cheguei por trás desta pessoa que estava dando passe e que foi possuída pelo espírito negativo, e eu junto com o caboclo ali, né, nós agarramos aquele espírito que estava, né, encostado no outro, digamos assim, e eu recordo de olhar para o lado e falar com uma outra pessoa, e o meu caboclo disse assim: chama a Jurema, né, fazendo menção à cabocla Jurema, ao qual ele trabalha em conjunto, que é a cabocla Jurema da Mata Virgem, a cabocla guia espiritual da seara da minha avó. Então, a partir daquele momento, eu acredito que não quiseram me mostrar o que aconteceu depois, porque, né, me cortaram a consciência ali. E como que aquela situação, né, foi controlada ali por eles, né, e eu acho que por mim ali junto, porque, né, como uma espécie de supervisor, alguém que estava auxiliando naquele trabalho, eu perdi a consciência naquele exato momento em que foi chamado o espírito da cabocla Jurema. Quando eu recordei a consciência novamente ali naquele ambiente, eu já estava numa mesa onde tinham diversos aparelhos, né, que eu não sei para que serviam, mas eu mexia naqueles aparelhos como se eu conhecesse e soubesse ministrar. E ao meu lado tinha um outro espírito, o qual eu não consegui ver quem era, mas o sentimento ali era que eu conhecia ele, e aí ele estava conversando comigo. E naquele momento ele me disse assim: olha, o teu filho vai ser um menino. Aí me despertou aquela vontade, aquela coisa que eu sempre, né, guardei assim, porque desde o início eu sempre quis um menino, né, era uma vontade de pai. Acho que a maioria dos pais, né, dos homens, acredito que sempre querem ter um filho menino. Claro que tem com certeza exceções. E aquilo me veio à tona, aquele sentimento. E eu fiquei muito feliz. E eu disse para ele assim: nossa, é sério isso? E ele falou para mim: sim, é sério. E tinha um celular em cima da mesa. E eu recebo uma mensagem, né, da mãe do meu filho dizendo assim: olha, nosso filho é um menino. Então esse foi um dos desdobramentos, um dos que eu mais me emocionei, porque, né, foi quando me disseram e me mostraram que meu filho seria um menino. E realmente, depois, quando eu despertei, recordando do acontecido, né, eu disse até então para a mãe do meu filho: olha, me mostraram, né, me disseram que meu filho vai ser um menino.
pode fazer, né, o teste, a radiografia, mas eu tenho certeza que agora eu tenho certeza que é um menino, e realmente é. Hoje ele está com 1 ano e 10 meses e é um amor de menino. Então, o desdobramento, ele pode nos surpreender muitas vezes, como eu fiquei surpreso. Vou aproveitar aqui que se passam 15 minutos de vídeo, aproveitar e fazer o relato de mais outro desdobramento também, que foi um dos que eu guardo assim como mais importante, onde eu e diversos outros espíritos, né, nos encontrávamos com Jesus abaixo de uma enorme macieira. E Jesus, né, estava sentado num tronco de uma árvore que estava caída assim ao lado da macieira. E Jesus segurava uma maçã na mão. E, inclusive, todos os espíritos que estavam ali ouvindo Jesus, cada um segurava uma maçã, inclusive eu. E Jesus fazia ali uma espécie de palestra, né? Eu admito que eu não consigo recordar uma palavra do que ele disse, mas a cena de ver aquele campo verde, aquela árvore grande dando uma enorme sombra, Jesus sentado naquele tronco e falando conosco, é uma sensação indescritível. Foi um dos melhores desdobramentos que eu tive, porque a certeza de que eu estava com Jesus e que estava recebendo ali uma espécie de curso, talvez pelo papel que eu desempenho, né, através da mediunidade, e de estar, né, usando a rede social como uma ferramenta de estar disseminando, né, o conhecimento espiritual para as pessoas. Eu encarei aquele momento ali como uma espécie de aprendizado para o espírito, que tudo aquilo que nós agregamos para o nosso espírito, né, nós levamos com toda certeza para a nossa eternidade, né? O espírito, ele vem de diversas encarnações, de diversos cursos na matéria, e, né, conforme fazemos o curso aqui no plano físico, em momentos de desdobramento fazemos também os cursos do plano astral, né, do plano espiritual, onde, né, também aprendemos muito e levamos isso para, né, o conhecimento eterno do nosso espírito. Então, né, espero ter esclarecido um pouquinho para vocês sobre desdobramento. Espero em outra oportunidade estar relatando outras situações de desdobramento que já perdi a conta de quantas foram, mas no outro momento vou estar passando para vocês outras histórias, outros momentos desdobrados. E estudem sobre desdobramento, é uma coisa muito interessante para quem tem essas dúvidas sobre o plano astral, né, o plano espiritual, e quer aprender mais, né, quer se inteirar mais sobre, né, sobre os mistérios da espiritualidade. O desdobramento é uma das coisas mais interessantes que nós temos dentro da espiritualidade, porque se projetar para o mundo dos espíritos e poder encontrar, né, parentes desencarnados, né, poder se encontrar até com nosso Senhor Jesus, que foi uma oportunidade o qual eu sou eternamente grato, né, em espírito por isso, por terem me dado essa oportunidade. Então, né, é muito interessante a gente estudar sobre isso e aprender. E quanto mais se estuda, mais a gente vai estar preparado para se encontrar em desdobramentos cada vez mais edificantes para o nosso, né,
para o entendimento eterno do Espírito. Valeu, meus irmãos, até uma próxima. Um beijo no coração de vocês aí, que Deus abençoe a todos e até mais.